estudando a respeito desse texto, pela questão do desafio que o povo de Israel estava enfrentando. Tinha um gigante de quase 3 metros de altura. Eu estava fazendo mais ou menos o cálculo, se o Marquinho tem quase 2 metros, então acho que tem que colocar um metro para cima, e não seria um homem magrelinha, é um homem muito forte, musculoso. Diz o texto que desde a juventude, desde moço, ele já era treinado na arte da guerra. Então ele era um homem muito preparado, muito musculoso para isso. Nos versículos seguintes, eu até tinha pensado de nós lermos até o verso 58, porque é muito interessante essa leitura. Mas acredito que você possa fazer em casa. Depois que nós terminarmos essa mensagem, você voltar para casa, leia todos esses versículos, medite sobre eles, tente recordar aquilo que meditamos aqui, anote, grave, porque eu creio que fala muito ao nosso coração. Na medida que Davi ia até aonde estava o exército, ele levava ovelhas, ele levava mantimentos, queijos e outras coisas para a alimentação desses soldados. Ele via esse desafio do gigante, e ele via a forma desse desafio, porque não era apenas uma afronta aos soldados de Israel, mas estava sendo também uma afronta ao Deus de Israel, que é sempre uma coisa que parece que não é importante, mas sempre é importante, porque mesmo num discurso de uma pessoa que é ateu, a coisa que mais importa na hora da discussão é falar sobre Deus, né? Não se fala de outros assuntos. O assunto principal vai ser sempre Deus. Então é algo que incomoda a alma humana, né? Vamos ver lá o verso 24, vamos ler, você coloca lá na parede, o verso 20, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, pois a quem o matar, então havia já uma recompensa para quem aceitasse o desafio. Mas pelo que a gente vê no texto, ninguém estava disposto a enfrentar esse gigante, porque já tinha certeza que perderia. Mas se você continuar a leitura, você vai ver assim que Davi, ele continua falando, mas gente, nós precisamos enfrentar esse homem, não se pode falar contra o nosso Deus dessa forma. Aí até mesmo os irmãos de Davi mandam ele se calar, porque ele não tem direito de falar essas coisas, está somente colocando fogo no pessoal. E aí vem do verso 31 em diante, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Então, como ninguém se dispõe, Davi se dispõe a fazer essa peleja. Aí Saul diz para ele, mas você não pode lutar, porque você é muito moço, você é inexperiente. Esse homem aí luta desde a sua juventude, ele é muito experiente. Aí vem a experiência de Davi, ele diz assim, mas
nós não podemos deixar esse assunto em branco. Não podemos fazer de conta que não fomos desafiados. E aí, ele diz, uma vez um leão roubou uma de nossas ovelhas, e Deus me deu capacidade de matar esse leão. Outra vez foi um urso, e Deus me deu capacidade de matar o urso. Deus também vai me capacitar a vencer esse gigante. Então, acredito assim que pela a própria falta de visão de Saul, ele deixa que Davi vá enfrentar. Já que você quer enfrentar, então vai enfrentar. E quando Davi vai enfrentar esse gigante, ele vai com o que nas mãos? Uma funda e pedras. Aí o gigante diz, você vem com pedras, paus? Acaso eu sou um cão para você tentar me afugentar como se eu pudesse ser? E aí ele continua afrontando o Deus de Israel. E aí Davi diz, Deus vai me entregar você nas minhas mãos, né? Você vem com espadas e com escudos, com lanças, e eu vou em nome do Senhor. Então ele entende que é uma guerra espiritual. Ele entende que há uma batalha espiritual, há um conflito espiritual nessa jogada. Agora eu quero dizer assim, a funda não era uma coisa que Davi não conhecia. Não era uma coisa que ele ficou assistindo TV, vendo uma série, e aí resolveu pegar uma funda. Dizem os historiadores que eles eram tão treinados nessa tal da funda como fosse um estilingue hoje, né? Da piazada usar o estilingue, ele usava, e outros usavam a funda, jogavam a pedra, eles conseguiam acertar em detalhes. Eles não erravam os tiros que eles davam com aquela funda. Então não era uma coisa que você iria acertar de uma forma inexperiente. Você teve que ter um treinamento. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Não, na hora Deus vai me dar capacidade, na hora Deus vai me dar a palavra, na hora as coisas vão acontecer. Não foi assim que aconteceu. Ele já tinha tido a experiência de matar um leão, já tinha tido a experiência de matar um urso, ele já tinha tido um treinamento com essa história da funda. Uma outra coisa que eu estava lendo também sobre esse assunto, que esses gigantes, essa parte onde Davi acertou, geralmente era muito frágil mesmo. A nossa testa, o osso é tão grosso que conforme a bala bater, ela pode ricochetar na nossa testa. Mas de acordo com esses estudiosos, essa parte do gigante era a parte mais fina do osso. Quando aquela pedra bateu, cravou lá dentro, e o gigante cai desmaiado. Aí ele consegue pegar a própria espada do gigante e matar o gigante. Eu acredito assim,
Tem uma parte que é treinamento. Acredito que tem uma parte assim, vocês precisam ter força e músculo para remover aquela pedra que Lázaro está sepultado. Vocês precisam ter força para rolar a pedra. Agora vocês não têm força para trazer Lázaro de dentro da sepultura, trazer Lázaro vivo. Quer dizer que Deus, ele tem coisas que você pode fazer. E essas coisas que você pode fazer, como rolar aquela pedra enorme, você pode fazer. Mas, no entanto, se a gente fosse pensar assim, Deus teria todo o poder de fazer a pedra rolar. Mas Ele não fez, Ele ordenou, rolem a pedra, tirem a pedra. E aí, na hora de orar para que Lázaro saia da sepultura, ressuscite dentre os mortos, isso está em João 11, esse é uma coisa que veio apenas de Deus. Não há o dedo do homem, não há a força do homem. Então essa capacidade de Davi acertar no alvo foi uma coisa que ele treinou muito. Mas a coragem, a confiança, fazer aquela pedra desmaiar o gigante, isso também é um milagre de Deus. Porque não há como a gente querer dizer assim, tudo foi pela capacidade de Davi. A você, vamos dizer assim, fez lá um concurso e você passou. Não, mas eu estudei. De acordo com o Salmo 127, ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada. Ou antes desse negócio de comer o pão, porque esse é outro texto, né? Repousar tarde, né? Inútil vai ser para você levantar de madrugada, trabalhar o dia inteiro e dormir muito tarde, porque você trabalhou o dia inteiro, desde a madrugada até alta hora da noite, quando aos seus amados Deus os dá. O que é que ele está dizendo assim? Não acredite que a bênção vem apenas do teu trabalho. Não é que o trabalho não vai trazer a bênção. Por quê? Porque Deus disse, você precisa trabalhar. E digno é o trabalhador do seu salário. Deus ordenou para o homem cultivar, guardar, trabalhar. Mas aquela pessoa que levanta de madrugada, vai repousar tarde, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a sua família, não tem tempo para si, não tem tempo de cultivar a sua alma, também ela é vazia. Ela não é abençoada. Ela pode ser abençoada com riquezas do seu trabalho, mas o seu próprio corpo não vai aguentar essa pilha toda. O seu próprio corpo não vai aguentar o problema que ele tem que enfrentar. Então, é necessário que você tenha a bênção de Deus, que Ele viva dentro de você, para que o teu coração ele fique pacífico, ele fique sóbrio, né? Que tenha a sensatez. Paulo ele fala assim a respeito do retorno à sensatez, que é o equilíbrio que a gente precisa, e isso é bênção de Deus. Uma pessoa que não tem, o que acontece com ela? Ela fica ansiosa, ela fica nervosa, e aí as coisas começam a só complicar na vida dela. Então a gente precisa saber equilibrar essa questão. Por um lado, eu preciso treinar essa funda,
num sentido figurado. Mas eu não posso confiar que ela vai me dar as vitórias. Por um lado, eu preciso trabalhar, mas eu não posso achar que tudo vai vir das minhas mãos se Deus não me abençoar. Se Deus não cuidar da minha alma. Por isso eu preciso ter um tempo com Ele, né? Então, uma das coisas que eu anotei aqui que eu queria assim, deixar como uma parte bem importante para a gente meditar, tinha Saul, um líder, um guerreiro. Ele não se dispôs a enfrentar o gigante Golias. Tinha mais quem que era muito importante nesse texto? Alguém lembra? Ou o próprio irmão de Davi também poderia. Mas tem um mais importante do que Eliabe, abaixo de Saul. Tinha o comandante do exército de Israel, que era Abner. E ele também não se dispôs. Ele também se calou, ele também ficou lá no seu cantinho. Talvez como um avestruz que foi lá e fez um buraquinho e pôs a cabeça dentro do buraco e se escondendo das suas responsabilidades. Quando Deus vem falar num outro texto lá de Gênesis, quando Deus vem falar com Adão após a desobediência, a primeira coisa que ele fala é assim: esta mulher que o Senhor me deste fez isso, isso e isso. Ele não assumiu a sua responsabilidade que Deus tinha dado para ele. Ele jogou toda a culpa sobre a sua mulher. Então, uma das coisas que esse texto fala da importância de a gente assumir as nossas responsabilidades. Está faltando liderança. Os gigantes continuam por aí, mas a gente está se escondendo, como Saul, como Eliabe, como Abner. Todos eles eram preparados, mas agora eles estavam com muito medo porque o inimigo era muito gigante. Davi não era um homem muito grande, não era preparado para a guerra, mas ele já tinha tido a experiência de vitória que Deus deu para ele. E ele acreditava que Deus daria vitória para ele também, né, desta vez. Então, está faltando se dispor. A minha família é uma família que sempre foi uma família de missionários. O meu tataravô, ele foi missionário lá em Cairo, no Egito. Quando eles vieram para o Brasil, o irmão do meu avô era missionário também. Ele foi missionário em Cascavel e em Foz do Iguaçu. E era tudo estrada de terra na época. Ele pegava uma caminhonete, colocava um tambor de diesel e ele ia fazer esse trabalho, porque naquela época em Cascavel e Foz do Iguaçu, difícil era achar um posto de combustível. Então você tinha que levar o combustível junto. Meu pai, ele foi pastor. Meu tio foi pastor. Mas só, por exemplo, da família do meu avô, entre os meus primos, a gente é mais de 30. Não tem mais liderança assim.
Então, o número é muito maior se somar todos os filhos desse meu tataravô. Mas não se acha mais liderança como se achou liderança lá no passado. Então, há uma crise de liderança, há uma crise de se dispor a fazer uma tarefa que seja mais desafiadora, mais difícil. Primeiro, o medo, a desesperança estava tomando conta. Esse homem, ele vinha 40 dias, todo dia, de manhã e à tarde, desafiando. O que aconteceu com aqueles homens? Foram tomados de medo. O coração estava derretido de medo. E aonde há o medo, o que acontece? Tormento. O medo é uma das formas do inimigo nos pegar. O leão, ele é muito forte, mas uma coisa que ele faz quando ele ruge, a sua presa treme, ela fica bloqueada, ela não consegue se mexer. Só com o rugido, ele já consegue vencer a batalha dele. Então, o medo faz parte do ingrediente de uma batalha. E aquele que sente o medo, geralmente é o que vai ser derrotado. Então, esse homem, ele ironizava, ele zombava todo dia. E quando você é ameaçado dessa forma, você vai ficando nervoso, vai ficando com medo. O que acontece com o teu sistema nervoso? Oi? Adoece, a imunidade baixa. E aí vem a gripe, daí vem tal coisa. Quando baixa a nossa imunidade. Não é assim? Então isso tudo seria estratégia de guerra. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Só a ponta da lança, né? Então a intenção dele era incutir medo, vergonha, timidez, desesperança. Quando Davi se propõe a enfrentar, ele está dizendo assim: eu me disponho, eu me coloco, eu vou ficar na brecha, eu vou ficar nesse caminho, né? Leia lá o verso 16 para mim. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então, aí Davi, ele se dispõe a enfrentar, ele assume essa responsabilidade, ele se envolve nessa questão, e não fica com a cabeça no buraco. Outro ponto. O que é que ele utiliza para vencer o gigante? Uma funda. O que mais? Pedras. Ele foi lá no ribeiro, pegou umas pedras redondinhas. Como é que formou? Como é que ficou? Como é que elas acabaram se formando como pedras redondinhas? Pelo atrito uma com a outra. Aí também há uma coisa importante para a gente pensar. No convívio dos irmãos, pode haver desentendimento, pode haver conflito. Mas é nesses desentendimentos e nesses conflitos que a pedra vai ficando em forma redonda.
e vai ser muito útil para essa funda. Isso significa que a gente precisa ter perseverança no trato de uns com os outros, tolerância, aprender a conviver uns com os outros. É arma de Satanás o isolamento. Eu não suporto fulano, então eu vou lá no meu quarto e eu vou ficar lá jogando no computador, vou ficar jogando lá o joguinho. E a gente está vendo assim, eu conheci jovenzinhos quando fui pastor em Coronel Vivida. Alguns menininhos, assim, um menininho, ele precisava ir no banheiro, e o banheiro lá não tinha as portas que o nosso retiro aqui tem, era cortina, então ele tinha muita vergonha de usar o vaso com cortina, e ele pedia assim, fique aqui, fique na porta, para ele se sentir seguro e ele poder usar o vaso, sem que ninguém entrasse e ficasse olhando para ele num vaso sanitário. Mas esse menino cresceu e hoje ele é viciado em joguinho. Mas já fazem 28 anos que eu saí de Coronel Vivida. Então vocês têm uma ideia da idade que ele tem. Isso eu estou falando porque a gente perdeu alguém que estaria nesse campo de batalha. Um dos nossos está totalmente com a sua cabeça debaixo da terra como um avestruz, né? Você utiliza o meio que você tem, seja a pedrinha, seja a funda. No caso, quando Jesus ia multiplicar os pães, o que é que ele usou? Para multiplicar os pães? 5 pães e 2 peixes. Dos 5 pães e dos 2 peixes, ele alimentou 5.000 homens. Além das mulheres e das crianças. E quando ele ordenou que juntassem os pedaços de pães que sobraram no chão, quantos cestos deu? 12 cestos. Mas vocês lembram o que eles disseram sobre esses 5 pães e 2 peixes? O que é isso para tanta gente? Mas Deus usa aquilo que você tem, a capacidade que você tem, o talento que você tem. E aí ele usa essa capacidade e multiplica essa capacidade que você tem para fazer uma obra muito maior. Porque o milagre da multiplicação é de quem? É de Deus, mas você precisa se dispor. Davi, ele não era experiente com armadura, ele não era experiente com espadas e lanças, flechas e outras armas de guerra. Ele não tinha essa experiência. O negócio dele mesmo era a funda e a pedra. Mas Deus usou aquilo que ele tinha conhecimento. Isso é da mesma forma que acontece contigo. Deus usa aquilo que você tem em tuas mãos, a tua habilidade, a tua capacidade, e Ele pode multiplicar aquilo que você tem, o recurso que você tem na tua mão, né? Eu lembro assim que nós em Guarapuava fazíamos muitos estudos bíblicos com os irmãos da igreja. A nossa igreja tinha na época 34 grupos de estudos semanais. Mas tudo eram os irmãos que faziam esses estudos. Uma outra igreja disse assim, aquela igreja lá é um monte de serrotinho mal afiado.
Mas era um serrotinho mal afiado, mas todos estavam engajados. Todos estavam dispostos a comunicar o Evangelho, a estudar a Bíblia com alguém. E mesmo que fosse serrotinho mal afiado, estava sendo uma bênção para muita gente. Porque Deus usa aquilo que você tem na tua mão, a tua capacidade, a tua devoção, o teu interesse, aquilo que você estudou, aquilo que você se dedicou, seja se você tem uma academia, você vai ter pessoas nessa academia que você pode ser testemunha. O trabalho que você tem, as pessoas que estão envolvidas com você, você pode ajudar essas pessoas lá onde você está, né? Aonde você está treinando a tua vida inteira, né? Você não aprende a usar bem uma funda agora. Precisa bastante tempo e treinamento. Então, assim também é em relação a momentos de conflito que você precisa ser manso, que você precisa ser sábio, que você precisa ser humilde, que você precisa ser inteligente. Essas coisas você precisa treinar. Não ache que essas coisas vão cair do céu de graça. É um treinamento que você faz. Assim como eu sempre falo assim, num carro que você está andando na estrada. E você resolveu ultrapassar um caminhão. E naquela hora está vindo um outro caminhão. Eu lembro que alguém me disse assim, se eu estou ultrapassando alguém, como eu sou culpado e estou fazendo uma besteira, eu vou lá para o acostamento. E é isso que eu vou fazer. Eu disse, você vai se matar. Porque todos nós aprendemos que a gente precisa sempre sair pela direita. O caminhão que eu estou ultrapassando, ele vai sair um pouco à direita. E eu preciso permanecer na minha direita. Aquele caminhão que vem, ele aprendeu que ele tem que sair na direita. Então ele vai mais para o acostamento. Se eu sair lá no acostamento, eu vou bater de frente com ele. E aí a chance de morte é muito maior. Então eu preciso permanecer na minha direita para ter espaço para o outro caminhão escapar de bater de frente comigo. E os três podem passar. E os três podem não ter acidente nenhum, não haver risco nenhum, morte nenhuma. Mas se eu me aventurar, me jogar lá no acostamento, pode haver morte. Só que para isso, se eu coloquei na minha cabeça que eu sempre vou me jogar lá na esquerda, então agora eu aprendi que eu tenho que ficar na direita, então eu preciso treinar minha mente sobre essa questão de ficar na minha direita. Para que quando acontecer o perigo, eu não me desespere e vá para lá. É assim que acontece nos relacionamentos. Se alguém fala uma palavra áspera, uma palavra mais afiada, eu preciso estar treinado para não responder à altura. Não levantar a voz na mesma altura. Não responder no mesmo molde que a pessoa está jogando contra mim. Porque se eu fizer isso, a coisa só vai piorar. Então eu preciso treinar isso antes. Eu preciso orar para que Deus me dê sabedoria para que naquele momento eu possa falar de uma forma que não agrave a situação. O texto diz assim, não coloque lenha na fogueira. Quanto mais você vai ficar falando do assunto, mais você vai colocar lenha na fogueira. Porque nós somos chamados para sermos pacificadores.
pacificadores. Então, saber falar a palavra certa que não vai ferver o sangue da outra pessoa é muito melhor. E a minha natureza sempre foi para ir para o lado extremo. Sempre foi. Então eu sempre tive essa luta de não ir para o extremo. Ah, você quer fazer assim? Ah, você quer ser assim? Então você não é apto para fazer. Ah, você não quer carregar as coisas? Você só quer tocar? Então você não é apto para tocar. Sempre a minha natureza sempre foi de ir para extremo. Então essa é uma questão assim que eu sempre precisei treinar. Lutar diante de Deus, para que Ele me ensinasse a ser manso, ter a palavra certa no momento certo, para que eu não provoque. Senão o que aconteceria? Num jogo de futebol, num jogo de vôlei, eu poderia fazer o meu irmão nunca mais jogar comigo. Porque ir para extremo vai chegar num ponto assim, então não podemos mais jogar junto. Se for para ser assim, não dá. Aí não dá jogo, não dá casamento, não dá nada. Porque sempre no extremo vai dar errado. Então, é nesse sentido que eu vejo essa questão do uso da funda e da pedra. Há um treinamento ali, né? Pense assim, você é um pai que vai ensinar o teu filho a dirigir. O Marquinhos vai um dia ensinar o Francisco a dirigir. Mas aí ele fica o tempo todo falando, toma cuidado. Ó o acelerador. Olha a direita, olha a esquerda, olha a embreagem, olha a marcha, olha isso, olha aquilo. Como é que vai ficar o aprendiz? Vai ficar nervoso. Então a gente também precisa aprender a não pilhar a outra pessoa, né? Lembrar assim que Deus, Ele tem um jeito de fazer as coisas. E Ele pode nos dar sabedoria no fazer as coisas. Para finalizar, eu só queria contar uma última ilustraçãozinha. Eu conheci um pastor lá em Salvador. O nome dele é Josafá Vasconcelos. Ele contou uma vez a experiência dele, é que ele queria fazer um trabalho missionário na cidade de Salvador. Ele queria que o nome de Jesus fosse conhecido em todos os lugares. Aí ele tinha pensado de colocar a mensagem em outdoors. Tinha muitos outdoors na cidade. Só que isso precisava de dinheiro, e ele não tinha dinheiro para tudo isso. Aí ele e os homens da igreja que tinham esse plano de colocar essas mensagens nos outdoors, começaram a orar para que Deus despertasse no coração dos homens. A igreja era uma igreja muito grande, então tinha muita gente rica. E eles começaram a orar para que Deus despertasse os ricos da igreja, para que eles contribuíssem e dessem o dinheiro para que eles pudessem colocar essas mensagens naqueles outdoors. Aí ele conta assim que não foi isso que aconteceu. Deus não despertou nenhum rico da igreja para fazer aquela contribuição. E acabou que eles puderam fazer aquela contribuição entre eles mesmos, entre aqueles homens que estavam reunidos sempre em oração. E eles mesmos contribuíram, e eles mesmos colocaram as mensagens naqueles outdoors. O que eu quero dizer com isso? O que ele queria dizer com essa ilustração? Essa experiência dele é que talvez Deus não estava interessado no dinheiro dos ricos que não estavam em oração e não estavam interessados nas mensagens.
Deus estava interessado no dinheiro daqueles que estavam em oração, estavam em luta diante de Deus, que tinham realmente gosto pela coisa, porque também aquele dinheiro era um dinheiro separado, era um dinheiro santo, era um dinheiro consagrado, porque vinha de homens de oração. Então, com isso, eu também queria dizer assim, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa regar todas as nossas ações com consagração, com dedicação. Assim, por exemplo, como uma palavra maldita, uma bebida, um meio podre pode levantar sujeira e poeira que não presta, e atritos, e conflitos, e perturbações diabólicas. Uma vida que é consagrada, uma pessoa que ora, que busca a Deus, também o seu dinheiro é consagrado. O Salmo 103, ele diz assim: bendize a minha alma e tudo que há em mim. Quer dizer que quando você consagra a tua vida, você dedica os teus pensamentos, todos os teus pensamentos são de quem? São do Senhor. Mas também as tuas células também são do Senhor. Entende? Que se você bendiz ao Senhor, cada célula do teu corpo também bendiz. Eu lembro do doutor, agora eu esqueci o nome dele, aquele que era oftalmologista, que foi embora, o doutor Vilmar. Ele falava assim que, quando uma pessoa tira a vida, não se usa um órgão do corpo dele para transplante. E eu entendi assim que uma pessoa que é amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa que assim que maldiz, as suas células também maldizem. Uma pessoa que é amargurada, as suas células também são amarguradas. Então por isso diz o texto: bendize a minha alma ao Senhor. Sempre fale bem, bendiga. Fale bem, não amaldiçoe, sempre abençoe. E tudo que você tem, tudo que você é, todas as tuas células vão bendizer. Você pode consagrar cada célula do seu corpo. Você pode consagrar cada parte da tua vida, a tua família, tua esposa, teus filhos, tua casa, com a tua vida, com a vida de oração, assim como aquela equipe daquela igreja lá de Salvador, eles levantaram os recursos do bolso deles. E os outdoors e todas aquelas mensagens que tinham sido colocadas eram consagradas, eram santificadas por vidas que são dedicadas ao Senhor. Certo? Vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça. Senhor, nos ajuda a crermos no milagre do Senhor. Eu sei que o impossível é da parte do Senhor. E o Senhor nos dá o possível para fazermos. E o Senhor nos chama a crermos no impossível. Nos ajuda, Senhor, a vivermos por fé. Em todos os momentos e em todas as coisas, Pai. A consagrarmos nossa vida ao Senhor, para desenvolver entre nós lideranças, pessoas que se dispõem
a buscar ao Senhor pela sua família, pela sua casa, pela sua cidade, pela sua igreja, a serem modelos, exemplo, terem experiências, assim como Davi pôde contar as experiências que ele tinha da parte do Senhor. E ele sabia que o Senhor tinha dado essa capacidade para ele de enfrentar aqueles adversários, Pai. E oro, Senhor, para que cada irmão aqui, cada vida aqui possa estar experimentando esse tipo de vida. Possa estar experimentando experiências pessoais com o Senhor dia a dia, para que essas experiências tragam convicções claras de que o Senhor está com eles e que o Senhor não vai deixá-los, porque diariamente o Senhor tem se mostrado na vida deles, em várias situações, em situações que vêm para nos tirar a paz, a estabilidade, a alegria, fazer assim como veio contra o povo de Israel para causar medo, causar vergonha, sentimento de escravidão, porque eles teriam que pagar impostos a esse povo, mas o Senhor levantou um homem para enfrentar aquela situação, um homem que tinha fé. E oro, Senhor, para que o Senhor levante aqui no nosso meio muitos homens, muitas mulheres que tenham fé, que se disponham a lutar, a enfrentar situações e a crer que por mais que hajam desafios, haja medo, hajam armas que as trevas inventaram contra nós, mas que há como vencer essas armas, que não são espadas, não são lanças, mas é pelo nome do Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada família aqui, cada vida aqui, possa estar sendo consagrada ao Senhor semanalmente, diariamente, mensalmente, o tempo todo, Senhor, estejamos nos consagrando ao Senhor e crendo que essas palavras são fiéis e são verdadeiras, e elas podem fazer a diferença no dia a dia e também no passar de muitos anos, porque o Senhor fala, a gente entende na Tua palavra que no passar de muitos anos, 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 podem cair do outro lado, mas os filhos do Senhor, eles não são atingidos, porque são protegidos, são guardados pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, mesmo em lutas, mesmo em dúvidas, mesmo em dificuldades, a gente possa encontrar sempre abrigo, socorro, paz em nosso coração no Senhor, Pai. Que essa seja a nossa esperança, essa seja a nossa confiança no Senhor, Pai. Que o sangue de Jesus possa estar purificando, tirando todo o pecado, toda a dureza do nosso coração, toda a nossa incredulidade, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Os músicos podem vir à frente.